Isaías capítulo 1, versículo 1. O título: A nação pecaminosa. Uma visão ele teve da parte de Deus a respeito de duas cidades em Israel. A palavra de Deus diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém, as duas cidades de Israel, Judá e Jerusalém. Naquela época, foi muito difícil para Deus, se ama concernente o povo. Hoje é mais fácil ou mais difícil? É mais, porque se multiplicou. Imagina que naquela época era só Israel. Agora você imagine hoje, onde tem tantas pessoas, também tem muito o quê? Pecado. Naquela época o pecado era só, estava reinando sobre Judá e Jerusalém, que é a capital de Israel. Judá, e Jerusalém, que se tornou capital, até hoje é capital de Israel, Jerusalém. Por isso essa guerra lá, porque eles não aceitam, os outros países não aceitam Jerusalém como capital de Israel. E você veja que nos dias do rei, isso aqui era rei, gente, que tinha na época. Olha só, o rei, nos dias do rei Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. Veja de quantos reis passaram em Israel. E a situação estava lá de mal a pior. O pecado imperava no meio do povo de Deus. O povo que viram o que ninguém viu. O mar se abrir, Deus andar com o povo no deserto, não porque Deus quis levar o povo no deserto, mas o que eles fizeram foi tão mal diante de Deus ao defamar a terra prometida, que Deus os levou a perecer 40 anos no deserto. Era tudo que eles precisavam quando Deus ordenou Moisés que enviasse para 12 tribos, de cada príncipe, cada tribo mandasse um príncipe, espiar a terra que Deus ia dar ao povo. Era tudo que eles precisavam, era voltar e glorificar o nome de Deus. Mas além disso, eles defamaram o nome de Deus. Como, bispo? Dando ênfase aos inimigos e diminuindo a grandeza e o poder de Deus. Muitas vezes, você que está aqui, eu também, nós, às vezes a gente passa por situações de dificuldade, momentos difíceis, quer seja na sua vida pessoal, dentro da sua casa, na sua família, e muitas vezes a gente esquece de quem está conosco. A gente esquece de quem está conosco. E muitas vezes, por nos esquecermos, deixamos ser abatidos. Aí vem o abatimento de espírito, aí vem o desejo de desistir, de desanimar. Aí as situações já vêm, o sentimento da incredulidade. Será que isso está escrito na Bíblia é verdade? Será que isso aconteceu? Ou se isso é uma conversa, aí começam as dúvidas. E aí o pecado começa a tomar conta do coração. No coração. Então o povo de Deus estava numa situação feia lá. E aí Deus, através do seu profeta,
Isaías, ele foi e chamou a atenção do povo, e hoje essa palavra, ela é para nós. Para nós. Talvez para alguns aqui não seja isso que ela está vivendo, glória a Deus por isso. Hoje, ela não está vivendo isso. Amém, gente? Deus está falando conosco algo hoje, mas eu não sei como é que estará a minha vida daqui 10, 20 anos. Eu não saberei. Por isso que eu preciso ouvir Deus hoje, para vigiar o dia de amanhã, para não cair no esquecimento daquilo que Deus está falando comigo hoje. Porque muitas vezes a gente esquece, né? Deus está falando com a gente hoje, a gente esquece, amanhã está lá fazendo errado. Então, essa palavra é para nós hoje, para guardar para o futuro. Amém? Pode ser que hoje vocês não estejam assim, nem eu. Glória a Deus. Senão, se Jesus voltar hoje, nós estamos, como diz o velho ditado, bem, né? Com Deus lá, bem na foto. Bem na fita. Mas o tempo, ele é o nosso adversário. E nós vamos encontrar, esperemos que não, que a gente vai embora antes, Deus tem misericórdia, não vai embora. Mas aqui tem, por exemplo, o Miguelzinho, que é a nova geração, a Sofia, a Fernandinha, né? O Davi, está dormindo, Davi? Davi está dormindo, pensa, né? Geração, e você e eu, nós, como pai, avô, nós temos que passar para essa geração que Deus está falando para nós hoje. Esse ensinamento nós temos que levar adiante. Como o próprio Deus diz, quer que eles ouçam, quer que eles não ouçam, mas nós temos que falar. Alertar de que a geração futura é a pior de todas. É a geração da internet, a geração que se deixa levar pelos outros, pior ainda, geração fraca. Não é a geração que aguenta bordoado dentro de casa, não, é aquela que briga com o pai e chama o conselho tutelar para prender os pais, dizendo que ele dá certo e o pai está errado. Essa geração que está vindo aí. É a geração que uma menina de 12, 13 anos anda agarrada na mão da outra. Mas isso não existia. Há 70, 100 anos atrás, isso não existia. Não existia. Está aí um trem que não existia, não existia. Até hoje, alguns lugares aqui no Brasil, lugares fechados, onde que é povoado, povo conservador, tem muito ainda aqui no Brasil, lugares conservadores, que se a pessoa entrar nessa Bahia, eles expulsam na cidade, ladrão não entra, tem muitos lugares assim, povoado, eles conservam ainda, porque tem muito senhor de idade. Então, ele disse, Deus, ouvi, né? A primeira coisa que ele abriu uma vírgula, né? E ele está dizendo para nós, ouvi o céu, né? É para nós ouvir aonde? O céu. Ouvir o céu, porque tudo que nós precisamos vem da onde? Vem do céu. O céu. E dai ouvido, aí ele diz, ó terra, onde é que nós estamos? Quem é que fala conosco? O céu. E a terra precisa o quê? Ouvir o céu. Por isso que ele abriu uma vírgula. Amém, gente? E aí ele disse, ó terra, por quê? O Senhor é quem fala. Diga glória a Deus. É o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra quem? Contra mim. Ou seja, você pega um filho hoje dentro de uma casa, famílias, você pega um filho e engrandece ele se revolta amanhã contra a pessoa, contra o próprio pai e a mãe. Não é assim? Na mesma família de Deus, que é o povo dele, também tem pessoas assim, que Deus ele engrandeceu a pessoa,
né? Deus, e a pessoa esquecendo o que Deus fez por ela e se corrompeu, desistiu das coisas de Deus. E aí Deus, ele traz uma referência, uma visão do profeta, de que o boi conhece o seu possuidor. O boi, o animal que não é um ser o quê? Que pensa. O animal não pensa, ele conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura, está falando já a respeito de quem? De Jesus. De Jesus. Porque quando Jesus, ele mandou os profetas, os apóstolos, ali ele já mandou naquela jumenta, onde que tinha um jumento que ele ia montar, jumento que nunca tinha sido montado por ninguém. Veja que o jumento é de princípio. Aquele jumento nunca foi montado, cria de jumento, nunca foi montado por ninguém. A única pessoa que montou naquele jumento, naquele dia, foi Jesus. E para você conhecer um animal, imagine se você pega um animal que nunca ninguém montou nele, como é que ele se comporta? Ele vai pular, vai virar no girar, mas não vai bater na pessoa que está montando dele. Vamos! Mas aquele jumento, Jesus já disse, vai lá em tal casa, tem um jumento, uma jumenta com um jumentinho, fale para a dona lá que é o Jesus, que eu estou pedindo. Aí só, ele foi trouxer o jumento ali. Jesus entrou em Israel, porque está na Bíblia que Jesus ele entraria em Israel de jumento, está na Bíblia. Lá no livro de Zacarias, quem pregou foi Zacarias. Está lá, no livro de Zacarias. E aí, ele disse, Deus ele continuou falando, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não que? Não entende Deus. Não é assim? As pessoas, o ser humano, ele não entende o agir e a forma de Deus trabalhar na vida dela. Se as pessoas entendessem Deus e compreendessem Deus, elas não sofreriam como elas sofrem. Isso. Por quê? Porque as pessoas elas acabam se distanciando de Deus por não confiar em quem? Por não confiar em Deus. Achar que a forma delas fazerem é melhor do que a forma de Deus. Aí elas começam precipitadamente, ou seja, avexadamente, tomando decisões que vai trazer dor e sofrimento para a vida dessa pessoa, por não esperar o tempo de quem? O tempo de Deus na vida dela. Porque se nós aprendermos a esperar, porque é uma coisa que precisamos trabalhar dentro de nós, esperar. Não é o que o salmista disse? Esperei com confiança em quem? No Senhor. Esperar e confiar ao mesmo tempo. Amém? Esperar e se manter o quê? Confiante de que Deus, Ele vai fazer. Mas por não saber esperar, aí acaba em si mesmo trazendo sofrimento e dor. E aí, depois Deus ele diz aqui no 4, dor, sofrimento, está vendo? Refere o quê? Dor, não é isso? Desta geração pecaminosa. Desta geração o quê? Pecaminosa. Povo carregado de quê? De iniquidade ou de pecado. Raça maligna. O que é uma raça maligna? Aqueles que praticam o que é mal. Raça maligna. Vê como é que Deus. Aí essa pessoa está falando, fazendo
porque é raro você chamar você maligno, ela não gosta, mas a própria Deus trata essa pessoa como o quê? Maligno. Maligno, ou seja, só estamos repetindo aquilo que Deus já falou. E aí diz raça maligna. Filhos corruptores. O que é isso? Ele não é só corrupto, mas ele corrompe quem? Os outros. Corruptores é aquele que ele não é só corrupto, mas ele corrompe os outros. Ele, como próprio, eu pregava na quarta-feira aqui na busca do Espírito Santo, no louvor da adoração a Deus, na quarta, no louvor e adoração a Deus, é o que nós estamos vivendo aqui, as quartas do louvor e adoração a Deus, nós estamos vivendo aqui. Então, eles não entram no reino de Deus e ficam na porta impedindo quem quer entrar, contaminando as pessoas com as suas ideologias, com conhecimento de fábula, porque hoje nós vivemos um mundo aonde que o próprio Deus ele já deixou escrito através do apóstolo Paulo que chegaria um tempo que o homem sentiria coceira no ouvido para ouvir só o que agrada a ele. Fábula, conto de fada, porque a verdade ela vai de frente ao erro do ser humano e ele não gosta disso. A verdade confronta o pecado e a pessoa que ela não gosta de ouvir a verdade, ela vai se distanciar de você. Mas melhor que ela se distancie de você do que ela venha o que? Contaminar você. Amém? E aí ele diz: abandonaram o Senhor. Eles não só se tornaram corruptores, mas fizeram o quê? Fizeram a pior coisa que uma pessoa pode fazer: abandonar Deus. Porque quando a pessoa ela se torna corruptora, ela não só abandonou a Deus, mas ela vai induzir outras pessoas a abandonar a Deus também. Ontem eu fui na casa de uma pessoa acompanhada de uma outra aqui na igreja, e antes dele chegar a pessoa, ela começou a conversar comigo, e aí ela começou a falar que as pessoas eram corruptas, que tinha feito negócio e tal. Aí ela chegou, o rapaz daqui da igreja foi para vender um carrinho dele lá. Aí só que o carro dele está cheio de multa, tem multa, documento atrasado, né? Está vendo um carrinho de 10 mil, o carro custa quase 20, 19 mil. Só que tem aí 4 mil de multa, está na dívida ativa. E este rapaz, que nós estamos na casa dele, ele trabalha no Detran, é um funcionário do Detran. E aí ele começou a tocar o terror e falar mal das pessoas, que não vai cuidar, que disse que ele tinha uma moto para vender, aí o outro combinou que a moto era 7, pagou só 4, que era para falar para ele que era 7, aí o negócio não deu certo, tá? O rapaz foi olhar aqui na igreja, com semente de carro, por causa das multas, algumas coisinhas que tinha. Aí ele disse, aí eu falei para ele que eu há muito tempo tive um encontro com Deus, que a minha vida, Deus mudou a minha vida, Deus não estava dando meu testemunho. Aí ele disse, qual é o nome da sua igreja? Eu falei para ele. Aí eu falei, mas eu me converti na igreja mundial do poder de Deus, o apóstolo Valdomiro Santiago. Foi lá onde eu tive um grande encontro com Deus, e sou muito grato à obra, porque ela é de Deus, a obra de Deus. Os homens se corrompem, a obra não, ela continua.
Aí ele foi, abriu aquela boca dele suja e disse: olha, esse cara aí é o mais ladrão de todos. Aí você ficou vivo, né? Aí, quando eu estava ali conversando com ele, eu falei: irmão, olha, o senhor não conhece. Como você pode falar de alguém porque alguém falou? Aí nós estávamos ali conversando. Quando nós estávamos saindo, aí o documento do rapaz me deu certo negócio. Ele disse: olha, você quer? Ele disse: para a gente viver bem, é só não fazer mal aos outros. Ele disse: a gente faz mal aos outros, então a gente vive bem, né? E aí, eu acredito que o bem que a gente faz volta para a gente. E aí, eu falei: aqui na terra, mas não reflete no reino de Deus. Tem nada a ver com o reino de Deus. Porque no reino de Deus você precisa aceitar Jesus. Aí eu ministrei uma palavra lá em Atos para ele. Aí, quando nós estávamos saindo, ele disse: olha, o seu carro está com uns probleminha aí, você viu? E como eu tenho aqui o Detran, o que eu posso fazer para você? Eu vou fazer vista grossa. E aí você me paga uma quantia e eu resolvo o documento do seu carro. Ou seja, eu vou roubar o Detran e vou te ajudar a resolver o problema do teu carro. Aquele que estava chamando o apóstolo Aldomiro Santiago de ladrão, os outros de ladrão, e dizendo que não faz mal quem? Os outros. Aí você vê o quanto o ser humano ele é maligno. Aí você vê quanto o ser humano é maligno. Esse realmente é um ser maligno. Então, veja que aqui, gente, olha só, abandonaram o Senhor, blasfemaram. O que é blasfemar? Falar mal, não é isso? Blasfemaram do Santo de Israel. Quantas pessoas que a gente não conhece, que às vezes ela vem para a igreja e a vida dela não acontece da forma que ela gostaria, ela começa a falar mal das coisas de quem? De Deus. Não mais para a igreja não, fazer o quê? Esses pastores, esses bichos só vêm pedir dinheiro, não vão mais não. Esse negócio de igreja aí, isso é conversa. Mas ela ainda recebeu tantos milagres da parte de Deus, só que ela quer tudo, mas ela não quer fazer o quê? Nada. Ela quer tudo de Deus, mas ainda não se converteu. Mas só você vê o dialeto, a forma de ela falar, o que sai da boca dela. E aí, veja só isso aqui: blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para onde? Voltaram para trás. Você conhece muita gente que voltou para trás? Muito, não é isso? Não? Achei. Voltaram para trás. Porque a vez ainda de ser feridos, ou seja, ainda vão sofrer feridos, visto que continuareis em rebeldia. Qual é o problema do ser humano? É o quê? É rebeldia. Toda a cabeça está o quê? Doente. Vendo? A cabeça está o quê? Doente. Se Deus não curar, porque a palavra de Deus, Jesus, ele pregava que primeiro cura dentro, externo, para depois a parte de fora. A cura verdadeira, ela é aqui. Se isso aqui não for curado, a pessoa não muda. É aqui que está o problema do ser humano. É aqui. Não adianta querer mostrar uma beleza fora, se dentro está doente. A mente, a cabeça da pessoa está doente. Por fora ela é crente, mas por dentro ela é demônio. Ela é maligna. Ela é perversa. Ela persegue. Fala mal, odeia.
orgulhosa, porque a cabeça dela está doente. Ou seja, ela não nasceu o quê? Ela não nasceu de novo. E aí, Deus, ele diz, a cabeça está doente, de todo o coração, que é o pensamento, está o quê? Se a cabeça dela está doente, o coração dela está enfermo. Enfermo. Coração enfermo. Olha só como a pessoa fica mal, está mal, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Serão, senão o quê? Feridas, contusões e chagas, todo tipo de doenças, ó, inflamadas, umas e outras, não imprimidas, nem atadas, nem amolecidas no quê? Morte. Ou seja, ela é uma pessoa de coração duro, que nem o óleo consegue amolecer ela. Ou seja, a palavra de Deus é o óleo em nossas vidas que amolece o nosso coração. Mas ainda assim, mesmo assim, nem o óleo amolece. No 7, vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura e os estranhos devora em vossa presença. Está vendo? Estava tudo destruído lá. Isso é Jerusalém e Judá. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Só tem o que não presta. Hoje nós estamos vivendo um mundo de que é um mundo de ódio. De ódio. E aí, no 8, a filha de Sião é deixada como joças na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, a terra. Se o Senhor dos Exércitos não estivesse deixado alguns sobreviventes, não tivesse deixado alguns sobreviventes, veja só, já não teríamos tornado como o que? Sodoma. O fogo já tinha consumido. E semelhante ao que? A Gomorra. Se Deus tivesse abandonado o mundo, e se hoje Jesus não fosse a porta de entrada para o reino de Deus, porque Jesus, ele é a porta nossa de entrada para onde? Para o reino de Deus. Jesus é a porta, ele diz, eu sou a porta. Todo aquele que entrar de mim achará pastagem. Amém? E salvação. Então, se Deus, o mundo ainda não se tornou Sodoma e Gomorra, se Deus ainda não acabou o mundo com fogo, é porque ainda alguns salvos, ainda há outros para si. Porque é a paciência de Deus em quem? Em Jesus. É a paciência de Deus em Jesus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus em Jesus, o mundo já tinha acabado. Só sabemos nós que de Malaquias até a chegada de Jesus, Jesus ficou milhares e milhares de anos sem falar com a humanidade. O povo, tanto é que quando Jesus ele chegou,
ele encontrou gente endemoniada dentro de Israel. Tinha ou não tinha? Cheio de endemoniados, tinha ou não? Tinha muitos cegos na época de Jesus em Israel. Quando ele chegou, estava cheio, cegos, endemoniados, leprosos. Tinha muito leproso. De uma pancada ele curou quanto? 10. Tinha muitos pobres e miseráveis. Assim, ó, porque Deus tinha deixado, largado mão deles. Deus tinha abandonado eles. E aí a graça veio por intermédio de Jesus. Tudo para se cumprir o que estava na palavra de Deus. Amém? Amém. E aí Deus, ele mais uma vez, ele traz para nós condenado o culto de hipócrita. Deus, ele condena o que? O culto hipócrita. O culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Veja como é que Deus estava tratando o povo. Os príncipes de Israel, Deus estava tratando como o quê? Como príncipe de Sodoma, ou seja, aqueles que apoiavam o erro dos outros, ou vivia na prática também do erro, e induzia o povo. Você sabe que na época de Jotão, Jotão, Uzias, Acaz, olha o povo se tornaram idólatras. Israel, Jerusalém, Judá, estava sob misericórdia, a cidade estava destruída. Esse rei aqui, Josias, Ezequias, foi um rei bom, Ezequias. Mas quando ele assumiu o reinado de Ezequias, como é que estava a cidade? Estava destruída. Tanto é que Ezequias, ele ganhou uma guerra, não foi? O Ezequias, quando Senaqueribe, quem sabe a história, que eu fui pregado, o rei Ezequias é o mesmo que foi curado daquela doença que o próprio profeta falou para ele que Deus ia curar. Por que ele foi doente? Deus, sobre ele abateu uma enfermidade, porque Deus deu a vitória ao rei Ezequias contra Senaqueribe. E aí o povo mandaram presente para Deus e para o rei. E o rei, em vez de devolver a glória para Deus, começou a se vangloriar, dizendo que quem tinha vencido a guerra era ele, Ezequias, contra Senaqueribe. E aí Deus, ele permitiu que ele fosse contaminado de uma enfermidade chamada úlcera. Ele teve uma úlcera, quem sabia? Ezequias, uma úlcera. E aí, como ele tinha restaurado os altares, ele tinha feito uma obra extraordinária em Israel, então o que fez Deus? Quando ele virou o rosto para a parede, a palavra diz que ele chorou muito e falou para Deus: Senhor, lembra que eu andei com interesse de coração diante de ti? O profeta, Deus falou: profeta, esse profeta aqui, Isaías, Deus disse: volta e fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida na vida dele. Esse rei aqui, rei Ezequias. Só que no fim dos seus dias, ele se afastou de Deus de novo. Porque ele permitiu que os homens entrassem na casa dele e mostrou tudo. E Deus não podia mostrar. Então, você veja que Deus está chamando os príncipes de Israel, Sodoma, para estar ouvindo a lei de quem? A lei do nosso Deus. Vós, povo de quê? De Gomorra. Ou seja, Sodoma era quem? Que Deus está chamando Sodoma? Judá. Que é a primeira cidade citada aqui no começo da palavra. Amém? E Gomorra? Jerusalém. Deus estava falando com os príncipes de cada província, de cada cidade, de cada capital. Você está entendendo? Já não?
Então, de que me serve a mim? Deus está falando para nós. O que me serve a mim? A multidão dos vossos sacrifícios. Do que serve para Deus a multidão de sacrifícios? Hoje, o que o pessoal sacrifica hoje para Deus? Financeiramente, elas dão tudo. Por quê? Porque os falsos cristos, os falsos profetas estão nos altares, mandando o povo sacrificar o quê? Tudo. Mas elas não sacrificam a sua própria vida com Deus. Elas querem comprar o reino de Deus com coisas materiais, com dinheiro. Sim ou não? Você vai, os envelopes é de 1.000. De 1.000. E a conta do cara, ele anda de avião. E o membro? Anda de pé, passando fome, nem um gás. Se bestar, até o botijão vende. Aí diz, mas dá o botijão que o gás vai chegar. Como é que chega? Se tu já é difícil, o botijão não tem o gás. Aí dá o botijão, como é que vai agora? Vai ter que comprar o botijão e o gás. Aí, e a pessoa vai lá e dá o botijão. Vê como o ser humano tem uma capacidade usada pelo diabo. Como ele consegue entrar na cabeça de uma pessoa que ela não tem o gás a dar o quê? O botijão que está vazio, que ela não tem o gás, dizendo que vai vir o gás para ela. É uma coisa. Outro diz, olha, dá, o que você tem? Eu tenho aliança de casamento. Dá aliança de casamento, ela vai lá e tira a aliança do dedo e joga lá na fogueira dele lá. É uma coisa que não dá para se explicar. Como o ser humano consegue, o diabo ele é terrível, que ele entra na mente, ele consegue cegar a pessoa. É igual aquele jogo de botão. Quem já viu aquele jogo de botão? O jogo de botão que fica lá, vai aqui, botão aqui, aí o cara fica lá, aí tinha o filho de Satanás ali escondido, aí ele fala, o dinheiro, acerta. Quando ele levanta, está do outro lado. Não sei o que ele fez, o filho de Satanás foi lá e mexeu naquilo ali. É uma estratégia que é uma coisa. É o jogo do botão. Ou seja, por quê? Porque as pessoas estão cegas espiritualmente. E no meio de tanto desespero que a pessoa se encontra, é mais fácil ela ser enganada. Porque quando a pessoa está desesperada, qualquer um que oferecer ajuda para ela, ela aceita. Ela não quer saber, ela quer ser ajudada. E muitas vezes a intenção da ajuda da pessoa é aproveitar do sofrimento para prejudicar. Ou não é assim? É quando você está numa correria danada, quando você percebe a pessoa do lado dela, chega com uma situação, ela te induz, vai levar teu celular embora, você vê, cadê o celular? Ela vai embora. Mas está aqui que eles que fazem lavagem cerebral, eles vão prestar conta disso. Sim. E as pessoas que servem também vão prestar também, não é? Sim. É o que Jesus disse. Eles não só são cegos, mas vão guiar muitos cegos para o inferno. Porque a pessoa está cega e ela não quer enxergar. Então, se eu estou cego, eu vou levar você para o inferno junto comigo. Você vai apanhar pouco e eu vou apanhar muito, porque eu estou levando você junto comigo. Esse é o grande problema. Eu preguei isso aqui quarta-feira. Então, olha o que Deus diz, ó, de que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios. Diz o Senhor, eu trabalhei com isso, porque ele tem envelope segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia tem um envelope diferente. Eu nunca vi. E o povo pega. Uma vez ele criou uma situação lá, que ele disse, eu não tenho o que dar para o povo. Ele foi lá, pegou uma rede, presta atenção, rede que coloca laranja.
Rei do laranja. Disse que era rei de pescar o peixe que Jesus, os caras pegaram o peixe lá. Ele não pegou lá não, ele colocou o negócio dentro lá e disse, ó, joga a rede. Uma outra vez, na hora, o outro pastor estava aqui e disse, ó, pega um pedacinho para lá, vai lá, busca o esteiro, pegou não. Aí o esteiro na hora virou uma vara, a vara de Arão, virou a vara de Arão, o esteiro ia sacar ali, o esteiro ia sacar, virou a vara de Arão, a vara de Arão floresceu. Aí a vara de Arão floresceu, pega a vara lá, pega a vara. Aí, olha para trás, aí os pastores já se vestavam, ele até se escorregava na curva, trazia lá aqueles esteiros. Ó, quinta-feira que vem você vai estar aqui tocando na vara de Arão. A vara de Arão vai florescer, você vai receber o milagre. Só que é o seguinte, você tem que pegar uma ofertinha aqui, trazer de 30, tá? Quem entendeu? De 30 reais semana que vem, 40 você traz a semana que vem. A vara de Arão vai florescer na sua vida. Quem já viu? Irmão, já vi tanta pataquada. Eu falei, meu Deus do céu. Que coisa. Tem do anel também, né? Irmão, tá, olha. E o povo, coitados, no desespero, vai lá e pega aquilo ali, leva para casa. No dia seguinte, na quinta-feira, ela está lá com a vara dela de Arão. Dizendo que é a vara dela, não aconteceu nada. Mas que ela toca até com a vara lá, dizendo que vai florescer na vida dela. Gente, eu vi tanta coisa. Ela não viu, porque ela não estava na obra, ela ficava mais em casa. Eu vivi na situação. Ali eu falei, meu Deus. Era forte. Era forte. E aí Deus está dizendo, ó, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro e nem de bode. Está vendo? Deus, o que foi pregado sábado, quarta-feira? Deus, ele disse, o que é mais importante? A oferta ou a pessoa que é a oferta? A pessoa. O que é mais importante para Deus? A pessoa ou a oferta? A pessoa. Jesus, ele diz, o santuário é mais importante do que a oferta do santuário. Ou seja, você e eu somos mais importantes para Deus do que toda a cultura ou dinheiro do mundo todo. Porque Deus, ele te comprou através do Filho, com o sangue de Jesus Cristo. O preço foi muito alto. E aí, ele diz, ó, no 12, ó, quando vindes para comparecer perante a mim, veja como é que Deus está falando a respeito de nós, ó. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Só pisardes os meus átrios, ou seja, na sinagoga, no local de culto. Não continueis a trazer o quê? Ofertas vãs. Isso aí para Deus é o quê? Ofertas vãs. Porque a pessoa hoje, por exemplo, as pessoas se preocupam para a igreja, já há uma data determinada pelos sacerdotes daquele local. Qual é o dia de levar o dízimo à igreja? Santa Ceia. Todo mundo Santa Ceia. Por quê? Porque é onde que entra mais oferta nas igrejas. Santa Ceia. As pessoas jamais, tem pessoas que elas dizem, hoje eu vou na igreja para levar o quê? O meu? Não é isso?
porque foi ensinado assim. Não, você não tem que vir aqui porque você vai trazer seu dízimo, sua oferta. Não, você vem porque você vai trazer sua vida para Deus. Não é nada disso. Isso daí, Deus, ele não está preocupado com isso. Deus, ele quer a tua alma para ele quer salvar a sua alma. É isso que Deus quer. Amém? Então, quando eu venho um ato na presença de Deus, eu tenho que trazer o meu coração preparado para adorar Deus, para buscar Deus, para ter uma comunhão com Deus, pedir um renovo, um avivamento, pedir algo da parte de Deus diferente na minha vida. Amém? Não tem que se preocupar com isso. E aí, ele disse no 13: não continueis a trazer ofertas vãs, ou incenso para mim, abominação, e também as festas da lua nova, que é um festejo do povo de Israel, os sábados. Que adianta a pessoa guardar o sábado? Dar o sábado para Deus, se ela não tem vida com Deus. Não era assim que Israel vivia? Eram muito religiosos, guardavam os sábados, as festejos de festa de lua nova, mas não obedecia a palavra de Deus. E a convocação das congregações, ou seja, aí convoca o quê? As congregações, as pessoas. Mas as pessoas estão ali, meu irmão. Aí vem, como a irmã que não sai da minha cabeça até hoje, que o pastor, a pessoa morando junto, o pastor diz que não tem problema não. Não tem problema não. Qual o problema? Ela está morando junto, você não quer ir para o céu, salvação não é individual, então você pode participar da Santa Ceia. Rapaz, é uma coisa que é loucura. E aí a pessoa já gosta do errado, já não gosta que corrija o erro. Para ela é tudo que ela queria ouvir. Agora vai tirar ela daquele lugar. Pode que ela vai se converter aqui, que ela vai cultuar aqui? Acho que não, porque aqui Deus vai falar que não pode. Aí ela vai lá, porque lá diz o quê? Aqui pode. Aqui pode. E quem proíbe não é eu, não é a igreja, é Deus através da sua santa palavra. Gente, a palavra de Deus, Deus ele deixou tudo pronto, está pronto aí, está preparado, está na tua mão, está tudo mastigado. Não muda nada, irmão, não é só não mudar, só seguir aí, não muda nada. Vai aí, que está tudo certo, gente. Está aí, a coisa está na tua mão aí, é só pegar isso aí e vai para o céu. Está pronto. O reino de Deus está preparado na nossa mão. Aí o reino de Deus está na nossa mão, preparado. Preparado. É só fazer segundo o que Deus já deixou escrito. A gente vai para casa. Quem está entendendo? Vai para casa. Deus já deixou para escrito. Não precisa mudar. Não inventa, pregador. Não inventa, pregador. Não se meta. Não deixa. Não se torne o Deus do altar, mas deixe que o altar comande a igreja. Mas não, o pregador é quem comanda. Errado. O pregador não comanda nada, quem comanda é Deus. Amém? Não é pregador. E aí, ele disse aqui, das convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade. Deus não suporta o quê? Pecado. Daí Deus já está dizendo para mim e para você que Ele não suporta pecado. Não está aí. Está aí.
pecado. E aí ele disse aqui, ó, não posso suportar a iniquidade associada ao quê? Juntamente com o culto. Porque solene vem do quê? O que é solene, professora? Sabe não, professora? A professora não sabe. Solenidade, culto. Hoje vai ter vamos fazer algo solene para alguém, para reconhecer o que ela fez, o que ela não fez, uma festa solene, homenagem à pessoa, solenidade em homenagear. Homenagear. Quando nós vimos na presença de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Cultuando, homenageando a Deus. Amém? Solenidade. Culto solene. E aí ele diz aqui, ó, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, e a minha alma está aborrecida. Deus está dizendo, o que vocês vêm para a igreja, eu estou aborrecido, vocês não vêm com o coração para mim, vocês vêm induzindo a coisas materiais, só quer o quê? Coisas materiais. É um pé de dedo, irmão. Ninguém me agradece. E aí ele diz aqui, ó, a minha alma está aborrecida, já não me são pesadas, já me são pesadas, estou cansado de o quê? É sofrer. Deus estava sofrendo por conta do que o povo estava fazendo. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Vem para a igreja, estende a mão para Deus. Deus faz o quê? Como é que uma pessoa dessa está morando junto com a outra, o couro comendo? Aí o pastor está no altar, abandonou a esposa, coitadinha lá, agarrou-se como obreira, casou de novo, abandonou a família, não lutou, vem para o culto, em casa, briga com a mulher, maltrata os filhos, persegue o outro porque não dá o dinheiro que ele quer. Quanto é que você tem que trazer lá na igreja? X. Por que você trouxe? Olha, não tem. Não estou perguntando se não tem, você tem que trazer o dinheiro. Não tem não? Não, tá bom, vem para 7. Fica aqui. Ou vai auxiliar. Até você aprender que você tem que trazer dinheiro para nós. Aí na hora que eles estão lá no altar, afasta assim, olha rapaz, afasta. Aí o cara, levanta a mão, a cara dele é. Olha, menino, olha, está passando um filme agora aqui na minha cabeça. Meu Deus. Aí eu vou falar com a pessoa e ele vai dizer para mim o quê? Você é muito chuco. Eu sou mesmo. Porque não entra na minha cabeça. Nunca vai entrar. Não vai entrar. Então Deus esconde de vós os olhos. Sim! Quando multiplicar as vossas orações, veja isso, as vossas, o quê? Ela vai multiplicar as orações, não vai? Vai. O que Deus faz? Não sou, vai multiplicar as orações e não sou. Porque as vossas mãos estão cheias de quê? De sangue.
as mãos sujas. Aí vai ficar orando, batendo beijo. E Deus não está nem aí. As pessoas, irmão, às vezes eu vejo as pessoas falando as coisas de Deus, as pessoas não conhecem Deus, elas não conhecem Deus. O ser humano não conhece Deus, ele fala com Deus na boca dela, ou dele, é tão doce o nome de Deus, que tudo é glória, irmão, tu não conhece Deus. Deus, ele é implacável contra o pecado. Deus, ele é implacável contra o pecado. Ele está dizendo aqui para nós que ele abomina o pecado. Abomina o pecado. E aí Deus está mandando o que para nós? No 16: lavai-vos, purificai-vos, lavai-vos o quê? Lavar e purificar. Tirai a maldade dos vossos atos, perdão. Está vendo? Purificai, tirai a maldade dos vossos atos, daquilo que a gente pratica. Mude, tira o erro, muda essa situação. Vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, pare de fazer o mal, para de agradar o maligno. Aprendei a fazer o quê? O bem. Atendei a justiça, ou seja, faça segundo a palavra de Deus. Repreendei aqui o errado. Repreender o errado. Não sente na mesa com o errado. Repreenda. Meu amigo, nada. Afasta dele. Se você está chamando ele a atenção do erro dele, ele não quer, afasta dele. Vai fazer o quê? Vai perder sua paz com Deus, sua tranquilidade, se ficar chateado, nervoso com quem que não quer ouvir, porque está errado e não quer mudar? Não tem, meu irmão. Vai ver sua vidinha para lá, pai. Defender, aí Deus está mandando o que para nós? Olha a diferença só, o que Deus quer de nós. Defender o direito do órfão. O que é o órfão? Aquele que não tem nada, que não nem dá, nem pai, nem mãe, não tem nada. O órfão é aquele que não tem nada. É para defender ele. O direito do órfão. Pretenai a causa de quem? Da viúva, ou seja, luta a causa da viúva. Ou seja, aquele que não tem ninguém por ela. É essa pessoa que a gente tem que ajudar. E aí, de tudo isso, Deus, ele diz: vinde, pois. Ele está chamando. Está errado? Está no pecado? Ele chama. Ele diz: vinde, pois. E arrazoemos, ou seja, é razoável, entenda, compreendam. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Venha e busque mudança, porque o pecado que está sobre você, Deus está dizendo: se você quiser, eu faço com que ele fique branco como a neve. Está vendo que não tem impossível para Deus? Só depende de quem? De nós. Só de nós. E aí ele diz: como a neve, ainda que seja vermelho como a escarlata, como carmesim, perdão, como carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Só que aí no 19, para nós encerrarmos, ele diz: se quiser, isso não, ele vai obrigar? Deus obriga? Não. Ele está dizendo: se nós, o pecado está aí. Você quer mudar? Você quer uma vida nova? Você quer que a sua vida se torne como uma lã, branco como a neve?
Deus ele faz. Mas se você quiser, se você não quiser, não faz. Deus ele não vai invadir a minha vida e a sua. Esquece. Por isso que eu falo, irmão, anda e Deus anda. Faz e Deus faz. É você primeiro, não é Deus não. Faz a tua parte. A parte de Deus ele faz. Anda com Deus e Deus contigo ele anda. Ande na justiça de Deus e Deus será justo com você. Ande na justiça de Deus e Deus será justo com você. Faça o que é certo e Deus devolve para você bênção. Tudo Deus ele devolve para nós. Tudo. Amém? E aí ele está dizendo assim: quiserdes me ouvides. O problema está aí. Me ouvides. Comereis o melhor da terra. Diga glória a Deus. Amém? Primeiro ele diz o quê? Tira os pecados primeiro. Primeiro ele está falando que é para nós tirar o quê? Pecado. Se tirar o pecado, ele está dizendo para nós que nós vamos comer o pior da terra ou melhor? Ele está dizendo que você vai ter carro, iate, casas na praia? Não. Melhor é aquilo que você não precisa. Deus ele vai dar o melhor para você. Amém. Está aqui, ó. Calvini. Passou de frente de um hotel uma vez, queria trabalhar lá. Foi? Não queria trabalhar? Mas ainda não tinha trabalhado, você não? Sim. Aí agora o senhor se converteu ao Evangelho de Cristo, se batizou, não foi? Foi. É. E agora está onde? Estou no hotel. Nesse hotel? Nesse hotel. Deus se batizou na semana do batismo, que se batizou, Deus te deu o local que o senhor pediu. Me deu. Eu queria trabalhar nesse hotel, eu queria ir nesse hotel, senhor. Aí foi passando os dias de batizei, na outra semana me chamaram. Estou no hotel. Chamaram? Estou no hotel. O senhor ligou para ele? Não. Eles ligaram para o senhor? Sim. Você quer trabalhar aqui comigo? Sim, estou lá. Quem fez? Deus, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Aplauda o nome de Jesus. É o melhor da terra. Está ali, ó. Atrás de você, irmã Adriana. Chegou aqui com uma doença. Uma ministração do osso de vale de osso seco. Ela foi curada. Aqui, ó. Veio da igreja, Deus proverá, manifestando o demônio. Sexta-feira atrasada, Deus libertou. Libertou, está aqui, ó, liberta para a glória de Deus. Ao ver, está aqui. Amém. Aqui, diante de você. Aqui, ó, exemplo, 2 exemplos aqui que Deus trouxe, ó. 2. Ali atrás, um que era Pai Santo. Está aqui, ó. Deus libertou, Jesus libertou, Pai Santo. Está aqui outra que estava morrendo, que usavam do sofrimento dela para envergonhar ela. Aqui, do sofrimento dela, não cuidava não, usavam do sofrimento dela para poder destruir a vida dela. Chegou aqui com o mal destruído a vida deles. Aqui. Vê o que Deus faz. E a madrinha delas aí é a irmã Sônia, que ela que falou. Porque a pessoa que ela é uma pessoa que ela ama o próximo, ela direciona o próprio para onde ela gosta. Ela diz: eu fui lá, fui bem atendido, o nome de Deus vai lá. Irmãos, tudo nós temos que dar glória a Deus, amém, gente? Então ele diz assim, ó: se quiseres me ouvides, comerei o melhor da terra. Mas, se recusares, não quero, fores rebelde, não quero, é rebelde, fores rebelde, sereis devorados, a espada, porque a
boca do Senhor disse. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, mas também o tempo todo é justiça. Deus não se agrada no sofrimento de ninguém, porque Ele está propondo para nós, não importa o que você fez, mas Deus tem o poder para limpar a sua vida e mudar a sua história. Ele tem, ninguém tem. Aqui nessa terra, ninguém tem poder de tirar pecado. Deus tem. Mas para isso, tem que dar ouvido à voz de Deus. Mas se não quiser, Deus também está dizendo: se prepara, porque o sofrimento vai vir. Porque espada é morte e sofrimento. Tudo está na sua, na minha inteira disposição. Escolha, Erlando, escolha o povo, o que vocês querem na vida de vocês. Eu quero dar o melhor da terra, mas se vocês não querem, ou desobediente, se prepara também, porque a espada vai cantar, o couro vai comer o lombo. Ou seja, tome uma atitude, tome uma decisão e se converta, mude hoje, e Deus vai dar o melhor da terra para nós. Aplauda o nome dele. Glória a Deus.